Olá, estamos aqui então mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Família Instituída por Deus. Então hoje nós gostaríamos de começar essa nossa meditação com uma pergunta bem simples. Você sabe quais são os deveres da família? A Bíblia nos mostra quais são os deveres de cada membro da família. Os deveres do pai, da mãe, dos filhos, do esposo, da esposa. Isso a gente encontra lá em Colossenses capítulo 3, nos versículos 18 até o 21. E à luz desse texto, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, com certeza inspirado por Deus, eu gostaria de mostrar para você os deveres da família, certo? Então quero chamar você aí, se você estiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, se não, só ouça o que Deus nos fala aqui através dessa palavra, que é: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Estes são passos que nós, como família, devemos seguir. Sejamos nós pais, filhos, esposo ou a esposa. Então, à luz da Bíblia, estes são os nossos deveres. A esposa deve ser submissa, o esposo deve amar, o filho deve obedecer e os pais não devem irritar os filhos. De uma maneira mais abrangente, nós temos na carta aos Efésios, também escrita pelo apóstolo Paulo, as seguintes palavras: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No início aqui, Paulo faz uma comparação da igreja e Cristo com a família, com o casamento. Bem, então aqui a esposa, ela é chamada à submissão, ou seja, ela deve se colocar sobre o cuidado do seu esposo, sob a liderança do seu esposo, assim como a igreja deve se colocar em relação a Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, assim como o esposo é a cabeça da esposa ou da família, certo? Então, existe essa relação que a mulher deve entender. Ela não está se colocando debaixo para ser sacrificada, para ser maltratada, mas ela está se colocando debaixo de uma mesma missão que tem o homem. Mais detalhes sobre essa conversa você encontra no nosso último vídeo, certo? O marido também, ele tem a tarefa, o dever de amar, Isso dá ênfase para nós como Cristo. Cristo, o que ele fez? Ele amou a igreja a ponto de dar a sua própria vida. E assim que o marido deve se relacionar com a sua mulher. Ele deve dar a sua própria vida por amor a ela, fazendo tudo para agradá-la. Logicamente, sempre debaixo do mandamento da palavra de Deus. Isso é sempre. Os filhos, por sua vez, eles devem ser obedientes aos pais. E isto, Efésios traz para nós, a carta aos Efésios, que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é de que os filhos vivam mais e melhor. Essa é a promessa que nós temos. É a promessa dos filhos obedientes. A palavra de Deus, ela é clara. E quando Deus nos promete, Ele não é homem como eu e você, que prometemos e esquecemos das promessas.
Deus, ele cumpre todas as promessas que ele faz, porque ele não é mentiroso, ele não volta atrás nas suas ações. E ele prometeu aos filhos que, se obedientes forem, eles vão viver mais e melhor, vão ser bem-sucedidos, vão ser muito felizes. Então, ele mostra também para nós, aí no finalzinho que nós lemos, que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, sem irritar, sem levar os filhos à ira. É muito interessante isso aqui, porque os filhos, eles têm a responsabilidade de levar adiante o plano de Cristo, de ter unidade entre a raça humana, né? E isto surge ou só acontece com a obediência. Só com a obediência, porque a desobediência, ela nos leva a um caminho de morte. E os pais, eles devem enfatizar a responsabilidade de quem exerce a autoridade. E a autoridade é dos pais. Os pais têm que disciplinar, os pais têm que criar, sempre nas admoestações, sempre debaixo dos mandamentos de Deus. Então, meus queridos, nós como família, nós temos deveres. Nós como participantes, como parte da família, nós como membros de uma família, nós temos os nossos deveres. Seja como pai, como filho, como esposo, como esposa, nós temos os nossos deveres. E não temos como correr deles, temos que cumpri-los. E assim, com certeza, a nossa família será bem-sucedida, será bem-aventurada, será feliz, porque estaremos andando de acordo com a vontade de Deus. E ser feliz é isso, estar debaixo da vontade de Deus, sabendo que Ele é o nosso provedor, sabendo que Ele é quem está conduzindo todas as coisas. Então, que essa pequena meditação possa ficar no seu coração e você possa entender o seu lugar dentro da família, entender aquilo que Deus te chamou para fazer dentro da família, sempre lembrando que a família, ela é feita do pai, da mãe e dos filhos. Que Deus possa te abençoar, um grande abraço e até a próxima.